tarde a todos. Obrigado desde já a presença aqui das nossas nobres colegas vereadoras, a Ivone, a Edna também. Estamos nos reunindo nesse momento com a Comissão de Redação e Justiça. Agradecer também aos servidores desta casa, ao Paulo e a Darlene, que se fazem presente nesse horário de almoço, né? Então, nosso agradecimento. A gente precisou se reunir hoje um pouco mais cedo, mas, claro, fazendo o nosso importante papel para fazer o parecer ao projeto de lei complementar número 2, que foi lido na sessão de ontem, segunda-feira. O projeto este que revoga a lei complementar número 14 de 18 de julho de 2022, que institui a política municipal de contratações públicas e estabelece normas de interesse local sobre licitações e contratos administrativos e dá outras providências. Vou cumprimentar os meus colegas vereadores. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo e Ivone. Boa tarde, meninas. Bom, então falando um pouquinho desse projeto, é um projeto que veio do Poder Executivo, né? Tendo em vista que ele visa revigorar a lei complementar que está sendo usada hoje em nosso município, né? A proposta, o objetivo desse projeto é adequar a legislação municipal de Capanema aos trâmites da lei federal, que seria a 14.133/2021. É a nova lei de licitações e contratos, que estabelece toda a regulamentação local, passa a ser feita via decreto, posteriormente feito pelo Poder Executivo. Boa tarde, Eduarda, vereadora Edna, a todos os que estão nos acompanhando, os servidores da casa. A gente estudou, então, em relação a essa lei, a lei número 2 de 2026, e pela nossa análise aqui, não encontramos nenhuma questão de inconstitucionalidade, nem erros ortográficos, né? E então a gente pelo que a gente conversou e debateu anteriormente, então somos favoráveis ao seguimento desse projeto de lei, né? A gente se ateve aqui a alguns detalhes, então, um dos principais detalhes foi que essa nova lei, ela preserva, então, os contratos que já estão em vigência, né, que foram realizados anterior a esta lei entrar em funcionamento, né, após a nossa aprovação aqui nesta Casa de Leis. Isso é muito importante, né, para que continue sendo muito transparente. E nosso parecer, então, é favorável ao seguimento desse projeto de lei nesta Casa de Leis. Isso. Então, como já a Ivone e a Eduarda comentaram sobre o projeto, o texto, na verdade, ele preserva o direito adquirido, né, e o ato jurídico, ao garantir que processos, né, licitatórios já iniciados ou homologados continuem sob o amparo da lei anterior, evitando rupturas contratais, né? Então, no nosso ver, como não tem, a Ivone já frisou ali, não se encontra nenhum erro ortográfico e nem constitucional. A gente solicita, então, a nossa relatora, a vereadora Edna, né, pode dar continuidade ao parecer, para que, posteriormente a isso, seja protocolado e ele retorne na próxima segunda-feira para a primeira votação aqui nesta Casa de Leis, juntamente com os nossos nobres colegas vereadores. Acho que é isso, né, meninas? Então tá. Bom, nós recebemos também um outro projeto de lei, que é o número 3, mas esse projeto ele é um pouco mais longo, mais extenso, ele precisa de mais estudo, e como o nosso regimento interno nos dá esse tempo hábil, então a gente não vai falar referente a ele hoje, então primeiro vamos estudar, né, meninas? E posteriormente a isso, a gente volta para fazer o nosso parecer também. E gostaríamos de falar, quer falar, Ivone? É só um detalhe a respeito, então, da agilidade ao processo, né, nobres vereadoras. Nós temos algumas coisas que estão meio que travados, né, para recursos vindos do município, então, por isso que nós precisamos estudar rapidamente esse projeto número 2,
para dar o seguimento, né? E como o outro a gente tem tempo, né? Como a vereadora Eduarda salientou, então o outro nós vamos estudar melhor, porque é algo novo para o município, né? Para a gente fazer o parecer da forma mais correta possível. Na verdade, esse projeto, gente, ele só busca, acredito que modernizar e simplificar os procedimentos internos dessa área de licitação, tendo em vista que teve algumas ocorrências, né, nessa semana, então acredito que seja isso. Nós também precisamos falar da moção de aplausos, né? Eu não tenho aqui, só um minutinho, eu vou pegar. Bom, temos aqui o requerimento de moção de aplausos, então, número 1 de 2026, este feito pelo vereador André Drepes, né? Moção de aplausos, então, Instituto Federal do Paraná, aqui de Capanema. Enfim, ele foi feito, né, pela nossa procuradora aqui da Câmara, procuradora, a doutora Sheila, né? Então, com certeza a gente não encontrou nenhum tipo de erro ortográfico, não é dentro da Constituição Legal, não tem óbices jurídicos, então acredito que a gente também pode dar o parecer favorável para que ele venha a acontecer na próxima segunda-feira. Estamos de acordo? Sim, vereadora Eduarda, favorável, então, ao seguimento dessa moção também. Como a vereadora Eduarda salientou, como veio do nosso jurídico, né? Então, a gente já tem um amparo em relação a isso, né? A questão do texto né, e a sua funcionalidade. Então, também somos favoráveis para a próxima sessão, então, ter a discussão e para a primeira votação, então. A moção é algo simples, né? Também não tem erros ortográficos e nem também erros constitucionais. Bom, as nossas reuniões, lives, elas são um pouquinho mais rápidas aqui, mas a gente sempre tem um estudo, né? Tem um amparo, a gente também utiliza as nossas redes sociais para estarmos conversando, discutindo, às vezes nos encontrando, então, para ter o esclarecimento dos projetos. Quando necessário, também a gente fala com a nossa procuradora aqui da Câmara. Então, a gente vem aqui apenas explanar e fazer a live para que vocês tenham acesso, mas aqui dentro, com certeza, isso aqui é discutido e conversado. Então, a gente repassa o requerimento e também o projeto para a vereadora Edna, que é a relatora da nossa Comissão de Redação e Justiça. E aí, na segunda-feira, eles já retornam, então, para discussão e votação. Obrigada às vereadoras, também servidor Paulo e a servidora Darlene, que se dispuseram a estar aqui no período de almoço. Só complementar, então, vereadora Eduarda. Na verdade, essas reuniões já aconteciam antes, porém agora a gente está transmitindo, então, essas reuniões. Então, o nosso dever aqui diante dessa casa ele tem essas reuniões, esses encontros, então todos eles a gente debate, porém agora nós estamos transmitindo. Então é mais rápida a live, mas a nossa discussão já tem mais de uma hora que estamos discutindo, né? Inclusive outros dias também. Então, só para que as pessoas que acompanhem o que acontece nessa Casa de Leis, a seriedade do nosso trabalho. Então, agora podem acompanhar um pouquinho melhor o que a gente faz antes das sessões, né, vereadoras, minhas nobres colegas. Boa tarde, então, para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde também. Já vamos encerrar, né? Acredito que já está tudo certinho. E para dar andamento depois no parecer, depois eu faço com a Darlene. Beleza, meninas? Obrigada, obrigada a todos que estão nos assistindo.